Bom, gente, boa tarde e a gente tá acabando o curso, né? Quarta-feira é a última aula e, na verdade a matéria tá acabando. Eu tô ficando assim, tipo aquele ator de novela que tem que acabar as coisas na última hora, né? E esse aí é um capítulo interessante do Jurassic que eu tenho, que tinha as transparências e eu vou seguir as transparências dele ainda em inglês dessa vez. Dessa vez não deu para atualizar, né, de buscar um tema bom, achar o tema, estudar o tema para ver as soluções mais novas, né? E até porque as transparências estão num ponto, o livro está no outro. Então a gente vai entrar nesse esquema aí. E a gente vai falar então de Semantic Role Labeling, né? Eu já tive aluno trabalhando com isso. Na verdade, eu gosto de pegar coisas que os alunos já trabalharam e chegar em algum lugar, né? E a gente vai começar com uma introdução rápida, né? Que é a seguinte: que é isso, né? Bom, na verdade, a gente quer trazer alguma interpretação semântica para os nossos textos, né? Porque até agora a gente ficou um grande parte, a gente fez uma parte do curso que é indexação, né? Outra parte do curso que era aprendizado de máquina de algumas propriedades, né? Se aquilo é bom, é ruim e tal. Outra parte do curso que falou um pouquinho de coisas que a gente tira do texto, mas o que quer dizer o texto, né? Então, o Semantic Role Labeling tem essa função de tentar encontrar o significado, ou pelo menos algum significado, no texto. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, onde a gente tenta resolver o problema de quem fez o que, a quem, onde, né? E a gente tem, então, o agente, o predicado, que geralmente é o foco do nosso conhecimento, né? É o predicado, é o verbo que vai dizer o que você espera que tenha ao redor dele, né? E aí você tem um tema, ou às vezes você tem alguém que recebe a ação também, é outra maneira de dizer, né? E no caso aqui você tem um lugar, né? Então as perguntas que a gente está respondendo muitas vezes têm relação, ou é usado esse semantic role labeling para estudar eventos. Aqui a gente tem um evento: o policial prendeu o suspeito na cena do crime, é um evento, né? E essas coisas, rotular essas coisas, tem muita relação com o famoso 5W2H, né? E que agora eu gosto de lembrar deles em inglês, né? Mas que eles vêm lá de Aristóteles, né? No estudo da retórica. Então, é algo que não é novidade, né? E é muito aplicado no jornalismo, e a gente vai aplicar na interpretação, né? Principalmente de notícias, porque há uma relação importante de toda a área de tratamento de texto com a área de interpretação de notícias, porque é uma coisa importante você estar ali vigiando o que está acontecendo para poder reagir, né? Da mesma maneira que toda a área de análise de sentimentos tem uma relação com a opinião sobre produtos, né? Aqui, em geral, a área de interpretação de texto está voltada também para entender o que está acontecendo no dia a dia para poder reagir com uma ação ao que aconteceu, né? Então, uma coisa importante é que esses eventos ou essas ações, eles podem ser descritos de várias formas, né? E a gente tem que poder fazer com que essas formas sejam entendidas da mesma maneira. Então, a gente tem aí vários exemplos, né? Da mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, o mesmo evento aconteceu no mundo real e ele foi relatado de várias maneiras, né? Então, XYZ Corporation comprou as ações, eles venderam as ações para a XYZ Corporation, as ações foram compradas pela XYZ Corporation, a compra das ações pela XYZ Corporation, blá blá blá, ou as ações compradas pela XYZ Corporation, blá blá blá. Então, todas essas formas de escrever o texto, elas levam à existência de um mesmo evento no mundo real, né? E esse evento a gente tem que
poder compreender que ele existiu. O que é compreender que ele existiu? É registrá-lo de alguma maneira na nossa base, possivelmente uma base semi-estruturada, né? Porque as bases estruturadas elas não cabem tão bem para esse propósito. Então, eu posso querer estar gerando expressões lógicas, eu posso querer estar gerando grafos de conhecimento, eu posso querer estar completando grafos de conhecimento em vez de gerar, né? Hoje teve uma palestra no SBBD sobre isso, que acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Né? Deixa eu ver até se eu acho o link aqui nesse momento específico. Né? Acho que não sei se está no DCC aqui, ou se está no... depois eu vou ver se eu passo para vocês. Talvez seja no Twitter, em algum lugar assim. Mas no SPBD, né, Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, estava tendo exatamente uma palestra de aprendizado em grafos. E a importância, então, a importância de a gente poder saber que são a mesma coisa na prática. Né? Então, a primeira pergunta, como é que a gente pode entender que essas frases têm o mesmo significado? Né? Que leva imediatamente a uma pergunta mais importante, que é como eu vou representar esse significado comum. No livro do Jurafsky, ele tem um capítulo inteiro que eu pulei até, aquela coisa de escolher o que vamos falar, né? Que era um capítulo de representações lógicas do conhecimento. A representação do conhecimento da forma lógica. Eu vou dizer, acho que era o capítulo... era no capítulo 19, esse aqui é o capítulo 20 que a gente está falando, tá? E da representação das formas do conhecimento, a gente vai ver uma aqui para vocês verem o nível e até um motivo porque eu não me envolvi muito nele, é o capítulo 16, Logical Representations of Sentence Meaning. E a gente vai porque eles chamam de representações mais simples, né, mas que são bastante poderosas para a gente fazer alguma coisa. Né? Então, essas representações, elas podem ter o que eles chamam de uma representação shallow, né, ou superficial, né, em papéis semânticos. Quer dizer, qual é o seu papel semântico dentro de um contexto criado pelo predicado, normalmente. Né? E esse papel semântico dentro de um evento do predicado, né? Você vai o resto que está em volta ali da sentença vai cumprir, vai dar uma informação essencial ou adicional ou opcional para aquele predicado. Né? E a gente tem tanto abordagens muito detalhadas do tipo falar, para o verbo comprar, né, ou para o verbo vender, eu tenho um papel semântico que é o comprador. Né? Ou coisas muito gerais, como os que são chamados proto-agentes, né? Ou coisas no meio dizendo, não, quem está realizando o verbo. Né? Por que isso? Porque quando eu sou muito detalhado, o que acontece? Se eu sou muito detalhado, a gente precisa levantar muita informação sobre aquele verbo, né? E talvez fique mais difícil construir generalizações. Né? Se eu sou muito geral, talvez eu não obtenha toda a informação que eu preciso para tratar. Então, talvez algo no meio seja importante. Então, vamos dar uma olhada nesses papéis semânticos, de onde eles surgem. Tá? Então, a gente vai começar lá com uma representação que ele usa no capítulo 16, uma representação lógica, que chama Neo-Davidsonian, né? Onde tem uma frase ali, Sasha broke the window. Né? Então, se você quer representar o conhecimento que está aí de alguma maneira, você vai dizer, existe um E, um X e um Y, né? que E está sendo quebrado, o quebrador é Sasha, o quebrador de E é Sasha, a coisa quebrada é Y e é um window Y. Né? Então, essa é uma representação, né? Pat open the door. Né? Aí tem a mesma estruturazinha, né? Mas é uma representação complexa de tratar. Né? Existe um Pat, né? Existe um
um E que é o pet, que é o opener, existe um X que nem apareceu ali o X, né? Existe um Y que é uma porta, né? E existe uma open thing. No de cima também não tem o X, velho. Deve ter até alguma coisa errada aí, porque ele não colocou o X na sentença, né? Então os sujeitos daí, né, são o quebrador e o abridor, né? E são papéis que eles chamam papéis profundos, né? Específicos do evento, né? Então o quebrador ele é específico do evento de quebrar, né? E, como eu ia falando, se você é muito específico, você tem essa notação específica, então você tem dificuldades, né, para Natural Language Understanding, né? Então tem Natural Language Processing, NLU é Natural Language Understanding, aplicações como Question Answering, né? Por quê? Porque você vai ficar com tudo muito específico, né? Então, o respondedor, né, nas suas aplicações de responder pergunta não vai ter uma capacidade de generalização, né? Mas veja só, existem algumas propriedades comuns nesse detalhamento, né? Ou nesse que ele chama de papéis profundos, né? Deep holes, né? Bem detalhados. Primeiro, eles são que eles chamam de atores volicionais, ou seja, as coisas, eles são atores que fazem pela própria vontade, né? Quem quebra, quem abre, ele está indo lá agindo pela sua própria vontade, né? Normalmente são coisas com vida, né? Animate aí no sentido com viva, né? E tem uma responsabilidade direta pelo evento que ele está criando, né? Então, há a proposta de criar essa questão que são os thematic roles, que é uma maneira de fazer essa representação semântica, né? Onde eles são o quê? Eles são os agentes, né? E a coisa que se quebra e a coisa que é aberta são os temas. Então, a gente tem uma maneira mais geral de tratar. Há vários verbos, tem os agentes e os temas, que são idealmente, normalmente, né, prototipamente, objetos inanimados atingidos pela ação. Então tem um conjunto enorme de verbos que tem isso, tem o agente e um tema, né? Então os papéis temáticos, né, são um modelo bastante antigo. Na verdade, tem um livro que o Jurafsky cita, né? Lá dos séculos, não sabe nem de quando né? Entre o século 7 e 4 antes de Cristo, né? Antes da Era Comum, né? Você vê como tem um espaço de 300 anos que esse livro está, onde esse Panini, né, descreve, é o primeiro tratado linguístico da história, né? Um gramático indiano que faz um tratado sobre sânscrito, né? Então a gente nem sabe exatamente quando foi feito, mas já tinha lá um agente, não necessariamente descrito exatamente com essa palavra, né, com a tradução específica da palavra, e um tema, né? E mais pela década de 60 aí foi tratado por outros linguistas que chegaram a essa descrição mais moderna, né? E actante, né? Também os agentes já foram chamados de actante, né? Então, por exemplo, um conjunto típico de papéis temáticos que vão funcionar para alguns verbos, né? Você tem lá o agente, né, que é o causador, né, pela própria vontade do evento. A gente tem algumas palavras usadas que são típicas da linguística, né? Volitional causer, a gente vai ter depois benefactor, coisas assim, né?
O experienciador que experiencia o evento, aí tem um exemplo, né? O John tem uma dor de cabeça, né? Então, ele não é um agente, porque ele não está agindo, ele está sofrendo, né? Então, ele está tendo essa experiência, né? A força, que é uma causa não de vontade de um evento, né? Ele fala, o vento sopra os restos da rua, né? Nos seus jardins, né? Tem o tema, né? Que é um participante diretamente afetado, normalmente é um objeto, né? Tem o resultado, que é o produto final, né? Tem o conteúdo, né? Quando você tem uma proposição, um evento proposicional, e aí talvez haja alguma relação que possa ser feita com os famosos atos de fala, que a gente não discutiu aqui, mas são coisas bem interessantes, que são uma mistura entre a filosofia e a linguística, né? Instrumentos que são usados num evento, beneficiário, né, que recebeu o resultado do evento. Aí tem um exemplo, né, a Ana fez reservações de um hotel para seu patrão, geralmente tem esse para, né, nos beneficiários, né? A fonte, né, e o objetivo, né, ou o destino de um evento, né? Então, esses são um conjunto típicos de papéis temáticos. No caso aqui, a gente tem um exemplo de usagens do verbo quebrar, né, break, né? E ele pode ser construído de várias maneiras. Ou seja, eu posso falar. Isso tem a ver com ser transitivo direto, transitivo indireto, né? Bitransitivo, não transitivo, e receber adjuntos adverbiais, né? Então a gente tem aqui John broke the window, né? Tem o agente, tem o tema, sempre em torno do verbo, né? Lembra isso? A gente está sempre marcando o verbo, nesse caso agora da nossa representação semântica. A gente tem, John quebrou a janela com a pedra, e a pedra é um instrumento, né? Então, nessas variações, a gente tem os papéis temáticos que são possivelmente associados ao verbo quebrar. Eu não estou vendo aqui como você vai, por exemplo, ter uma fonte ou um destino, né, um objetivo para um verbo quebrar, né? Talvez você possa até ter um beneficiário, né? Mas no caso aqui, pelo menos nos nossos exemplos, né, nós temos que a thematic grid, né, ou case frame, ou theta grid, do verbo quebrar, do verbo break, é agente, tema, instrumento. Ou seja, são os papéis temáticos que o verbo aceita, né? E ele é realizado de algumas maneiras, né? Por exemplo, só agente, tema, instrumento, instrumento, tema, né? A pedra quebrou a janela, porque a pedra não tem não tem uma vontade própria, né? Também não é uma experiência, então ela só pode ser um instrumento, né? E nós temos aqui um modelo instrumento, tema, tema. Instrumento, tema, tema? Não, tema, gente. Isso. Onde é assim, e a realização tem relação também com a análise sintática da frase, né? Então, nós vemos aqui uma frase onde o agente é o sujeito, né? E o tema é o objeto. João quebrou a janela, mas a janela foi quebrada pelo agente, né? Na voz passiva. Então, o sujeito é o tema, a janela, e o agente da passiva, né? Se vocês se lembram disso, né? É o agente. Ok. E isso tem relação com uma coisa chamada diathesis alternations, ou alternativas verbais, né? Onde a gente tem aí formas de escrever a mesma coisa com as mesmas palavras até. Então, Doris gave the book to Carrie, agente, tema, quem recebeu. Vê aí que o give, né, pode ser usado em qualquer ordem,
né? Ou Doris gave Carrie the book, né? Agente, objetivo e tema, né? E isso aí são alternativas dativas, tá? E nesse contexto, né, o Levin, em 93, eu não consegui ver isso, né, mas ele pegou 3.100 verbos e alternativas, né, colocou em 47 classes semânticas que têm a mesma configuração, criando um recurso chamado VerbNet, né? E esse VerbNet é usado em outros recursos também, né? O que acontece? Bom, os thematic roles já são interessantes, né? Mas eles podem trazer alguns problemas. Deixa eu ver, quando eles têm a vantagem de serem muito simples, né? Então as alternativas às vezes complicam a coisa, né? Primeiro é o seguinte, é difícil criar um conjunto padrão de papéis definidos formalmente, né? Significa porque você tem que analisar cada verbo, né, e criar o conjunto que você vai permitir existir em todo verbos, né, e depois qual é o thematic grid de cada verbo, né, e as suas realizações. Então, é uma estrutura complexa, né? E além disso, quando você vai olhar detalhadamente, aparecem detalhes, né? Então você tem aí os instrumentos intermediários que podem aparecer como sujeito da frase, né? Então, se você tem que o cozinheiro abriu a lata com o abridor de lata, né? O abridor de lata abriu a lata, né? E tem uns instrumentos que não tem como aparecer como sujeito. Isso é muito ligado à semântica, né? Que eu posso falar, ó, a Maria cortou a banana com o garfo. A Maria comeu, desculpe, a Maria comeu a banana cortada com o garfo, mas eu não posso falar, não tem como eu dizer que o garfo comeu a banana cortada, né? Não tem como eu usar o garfo nessa frase que é comeu a banana cortada, que é o verbo, né? Então ele não pode ser um sujeito, né? Ou talvez numa construção muito complexa, o garfo foi usado, mas pela Maria para comer, mas aí é usar, né? Não é comer, né? Então aí é um enable instrument, é um instrumento que permite que um agente volitivo, por exemplo, né, faça alguma coisa, mas ele a princípio não vai poder aparecer como sujeito, né? Então e isso muitas vezes essas coisas vão sendo trazidas. Alguém propõe algo, né, que exige um trabalho na língua e as pessoas começam a achar exemplos em textos do uso de uma ou outra palavra de uma ou outra forma, né? O estudo da linguística tradicional. Fala. Desculpa a interrupção, mas esse exemplo que o senhor está dando do garfo, por exemplo, na fantasia, na literatura de fantasia, seria possível, né? Como? Se fosse um texto ao estilo Alice, ou até, sei lá, Bela e a Fera, alguma coisa em que Não, os mas o garfo objetos... você não pode usar com o verbo comer, você pode usar até com o verbo alimentar. O garfo, supondo que o garfo tem uma vontade, né? Mas essa vontade não aparece com o verbo comer. Tá? Ele pode alimentar, que é outro verbo, porque tudo que a gente está falando aqui é sempre relacionado ao verbo. Os thematic roles são do verbo, do predicado, na verdade, né? Que é comer banana fatiada. Assim, eu imagino que essa coisa da fantasia seja algo bem específico, mas mostra que toda essa análise também tem uma coisa utilitarista por trás, né? Depende muito sei lá, do objetivo, lógico, sempre depende do objetivo final, né? Enfim. Eu entendo o que você está falando. Eu não sei se utilitarista seja o termo certo, né? E porque eu também não sei. Deixa eu ver aqui, eu estou com o livro aberto aqui, deixa eu ver se eu acho outro exemplo de enable instruments, né? Não, pior que não tem outro exemplo. Tá? Esse é o único exemplo que ele tem. Mas eu vejo, por exemplo, que a faca poderia cortar, mas também não poderia comer, né? Então é assim, eu entendo que existem instrumentos que não vão poder ser usados com os verbos, com aquele verbo, né? Dessa forma.
Imagina o seguinte, tá? Acho que talvez isso fique claro. Eu estou falando aqui, vamos voltar só para um quadrinho aqui de antes, tá? Então, bota isso aqui no contexto, né? Mas eu estou construindo o quê? Para um verbo, né? As maneiras como as coisas podem aparecer, tá? Você pode imaginar que o trabalho completo seria todos os exemplos possíveis da língua, né? Uhum. Então eu estou dizendo aqui, olha só, para o quebrar, eu tenho agente, tema, instrumento. É quem quebra o quê com o quê, né? Isso pode ser realizado de algumas formas, tá? E aí eu estou falando o seguinte, olha, para o comer, onde eu tenho inclusive um predicado mais longo, um sintagma verbal, que é comer bananas cortadas, tá? Eu tenho um agente que come, ok? Posso ter um instrumento, que é com que ele come, e eu tenho um tema que é com o que ele come, tá? Como que ele come, quando ele come é volicional, então não é um experiencer, é um agente, tá? Não tem nenhuma causa não volicional, ok. Tem o tema, poderia até ter o resultado matando a fome, ok. Né? Não é uma proposição, então eu falo isso, tenho um instrumento. E como eu estou comendo, eu sou o próprio beneficiário, então a gente não marca. Né? Não tem, porque eu estou comendo, eu sou o próprio beneficiário. Pode até marcar se quiser, não sei se se faz normalmente. Né? Aí quando eu falo, agora vamos botar aqui, eu estou comendo com um instrumento que é um garfo. Aí eu não tenho como pegar esse instrumento, aliás, talvez qualquer instrumento desse set temático, e classificá-lo como um agente, tá? Para o verbo comer. Então, os agentes do verbo comer, eles são enabling. Eles não são intermediary, sei lá como falar isso, intermediários. Né? Já no abrir com, eu tenho como. Isso é só semântica. Talvez em outra língua você possa dizer que o garfo comeu, da mesma maneira que o abridor abriu o jarro, talvez você possa falar que o garfo, em outra língua, faça sentido semântico falar que o garfo comeu. Tá? Uhum. Entendi. Porque é um movimento e tal. Agora, quando você muda para fantasia, talvez você vai expandir as coisas aqui, né? Entendeu? Você vai criar mais, por exemplo, se não for fantasia, o garfo não pode alimentar uma pessoa, tá? Mas na fantasia pode. Eu posso falar, o garfo deu a comida para o bebê. O garfo alimentou o bebê. Na fantasia eu posso fazer, porque o garfo é um personagem que tem vontade lá no Bela e a Fera. Mas mesmo assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, por esses e outros motivos, mas também porque as pessoas têm interpretações diferentes, né? Você tem algumas soluções. Uma é simplificar, né? Então você tem esse prop bank, que gera papéis semânticos genéricos, né? Como protoagente, protopaciente, e você tem mais papéis, tá? Onde você define papéis específicos por um grupo de predicados. E aí tem esse prop bank, que é uma base que a gente vai dar uma olhada, e tem o FrameNet, que é outra base que a gente vai dar uma olhada. Ok? Então, o Prep Bank é The Propositional Bank, e ele tem lá um paper lá de 2005, onde, na verdade, eles pegaram um corpus de textos analisados sintaticamente e colocaram propriedades adicionais que mostram qual o papel semântico. Ok? Então, o protoagente, os dois papéis principais, tá, são o próprio protoagente, que ele é evolucional, ele tem sentiência, ele tem percepção, né? Ele causa o evento em outro, né? Ou ele pode se mover em relação ao outro. E o protopaciente é que muda de estado,
né, afetado causalmente, né, por outro participante, né, e fica parado em relação ao movimento de outro participante. Pode ser uma cidade que eu estou indo para, né? E aí no prop bank você tem argumentos numerados, tá? Ou seja, você vai ter uma base com esses argumentos numerados, e o arg0 e o arg1 são sempre a mesma coisa, né? É o protoagente e o protopaciente. Okay? Pode até não existir um deles, okay? Mas o arg0 e o arg1 sempre, se existirem, serão o protoagente e o protopaciente. E o arg2, arg3, arg4, né? No livro bota arg5, mas ele não diz o que é, né? São outras coisas específicas do predicado. Né? Então ele fala, ó, não tem muita consistência, o que é um problema na hora de rotular. Tá? E aí você tem ali ó, um verbo, né? Concordar. Então você tem o arg0, que é o concordador, o arg1, que é com que você concorda, e o arg2 vai ser a outra entidade que concorda. Então eu tenho aqui o grupo concordou e não fazer uma oferta. Né? Lembra que concordou, a gente não precisa classificar, é o nosso verbo, o nosso predicado. O grupo é o concordante lá, então arg0, e sobre o que concordou é o arg1, é a proposição. Né? Aqui a gente tem um argm temp, que é uma outra classificação adicional que fala de propriedades, né? No caso, sem uma propriedade opcional temporal, usualmente, né? arg0, John, quem concorda, concorda com Maria, que é a outra entidade concordando, e arg1, a proposição em qualquer coisa. Tá? E a gente vai ter o mesmo aí para cair. Cair é interessante, porque cair não tem um arg0. Né? Você não, a princípio, você não cai da sua própria vontade. Né? Então, Salles caiu. Desculpe, as vendas caíram de 25 milhões para 25 milhões de 27 milhões. Até o contrário que a gente fala em português. Né? Então, as ações não caem. As vendas, ou as ações, que é o de baixo, né? The Average Junk Bonds, né? As vendas não caem pela sua própria vontade. Então só tem o arg1, o paciente, a coisa caindo. Né? E aí você tem um arg3 e um arg4, né? Que é o início e o fim. Né? O arg4 é o fim sempre, e o arg3, quando existe, pode ser o início, entre outras coisas. Né? Então você vai colocar lá. Né? Chamar importante que não tem um arg0 ali, não tem um agente volicional. O próprio bank, né, permite que você, como numera essas coisas, né, e não dá nomes específicos, né, você consegue achar similaridades entre as sentenças aí do preço da banana. Né? Por quê? Porque eu não estou falando. Aí aumentou, né? Como eu falo, o agente, né, o proto-agente, então quem aumentou? Né? Foi a empresa que aumentou. Né? Em qualquer sentença, ela vai ser sempre a empresa, porque ela que fez a ação de sua própria vontade. Né? E o arg1, quem sofreu a ação, é sempre o preço, né, da banana. Né? Os modificadores, né, nós temos olha só a ligação aí com o 5WH, né, 2H, né, a gente tem quando, onde, to e fro, como, né, por quê, né, quando é recíproco, né, então marca também, né, vários advérbios de forma variada, né, e uma predicação, né, uma forma secundária. Então tem exemplos aí. Então essas coisas vêm marcadas. Isso é um banco marcado. Né? Então aqui tem um exemplo. Né? Se você pegar aqui uma frase, né, uma sentença
analisada sintaticamente, ok? Então a gente tem lá o F de sentença, ela é um nome próprio analista, é, 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 a preposição verbal, né? Preposição nominal, preposição verbal, e aí por afora, né? O que você vai fazer, né? É somar ali, né, na sua marcação sintática, né? Os, quem é o quê, né? Então aqui eu botei, ó, no caso a gente tinha aqui S, NP, ali no meio S, NP, SBJ, T-1, a gente tem S, arg0, né? Então a gente tem uma marcação disso, né? Que permite a gente, né, extrair a informação, né? Agora sim, embaixo a gente tem aqui a frase, né? E agora eu posso extrair a informação, porque eu tenho o meu verbo, que é espera, né? O arg1 é o GM Jaguar Park, então e o arg0 é analista, então eu posso construir essa sentença, né? É, e, e eu tenho outra fase ali que tem um arg1 e um arg2 ali, né? Que é o GMJPAC, né? O Escarmacan é o arg0, devia ser, sim, o arg0 laranja, né? Então ele pegou a sentença, achou um arg0 laranja, um arg1 azul, a laranja, um arg1 a 2, e também achou um arg0 e um arg1 verde. Isso aí, agora que eu me lembrei da história aqui. Né? Então a gente vê que você olhando a análise sintática, você consegue dividir a sentença em duas partes, e essas partes permitem construir expressões prologue, por exemplo, que podem ser isso ao redor dos verbos. Ok. Então você tem dados anotados, né? A partir do Parent Tree Bank, que é o Annotated Property Data, né? Com 10.000 sentidos de palavra, né? Para o inglês. Tá? A gente raramente trabalha com chinês e português. Né? Também pode ter ações como em cima de nomes substantivos, né? Como decisão, né? Aí uma decisão pode ter alguma coisa em volta dele, né? Ou que eles chamam de light verbs, né? Como make, né? Make o quê? Make a decision, né? Então, make a decision é uma construção mais complexa que tem um arg0, que é o quem faz, né? Porque make é qualquer coisa, né? Então, eles falam verbo leve, né? Então, eu nunca tinha visto essa denominação, inclusive, antes de ler esse capítulo, né? Você tem o arg-m, que é só modal ali de adjetivo. Você tem o arg1, né, que é a decisão sobre algo, né, a ficar to get an offense. Ok. No Brasil, a gente tem um projeto que eu botei dois links aí, que é o próprio Banco BR, tem a 1.1, mas já tem o 2.0. Né? E esse próprio Banco BR também é a mesma coisa, é um arquivo em XML, com a frase analisada sintaticamente, né? E com os args marcados nela. Uma característica importante é que o primeiro próprio banco brasileiro foi feito em cima de frases sintaticamente conferidas por seres humanos, né? E o 2.0 são por frases, são sentenças apenas com análise sintática automática. Então aparecem alguns probleminhas ali no meio. Ok, eu vou parar um segundinho aqui que eu tenho que pegar um copo d'água para mim, senão eu vou secar minha boca aqui. Já volto.
Ok, o FrameNet eu acho que a gente nunca usou, não estou me lembrando da gente ter usado nada desse tipo. É, E a ideia, então, né, vamos seguir aqui, né? É, Enquanto no prop bank os papéis são específicos do verbo, né? Enquanto no que a gente viu agora, como é que é o nome? Já perdi aqui o. Ah, sim. No próprio banco, papéis são específicos do verbo. No FrameNet, eles são específicos de um conjunto que chama frames, tá? Que usam vários verbos, vários predicados que usam aquele papel, tá? Então, cada palavra evoca um frame e preenche alguns espaços daquele frame, tá? Então, por exemplo, um frame, então os frames eles são mais genéricos do que os verbos, tá? E depois vocês vão ver que tem a propriedade de se agregarem, ok? Então a gente tem aqui um frame que muda uma posição na escala, tá? Então são palavras que mostram que a mudança na posição de um item na posição da escala. Então você tem o item, o atributo, de um valor inicial para um valor final, né? Então a gente tem aumentou, cresceu, caiu, né? Aí increase de novo, né? Então tem vários increase, né? Então aí a gente tem vários exemplos do uso, né? A gente tem aqui, ó, o óleo subiu de preço 2%. Então tem o que, né? O que mudou, que é o item, né? No que mudou, que é o atributo, e aí o valor inicial e um valor final, que também pode ser uma diferença, né? No caso aqui tem a diferença. Então o frame, mudar posição numa escala, ele é ligado a várias palavras, né? Alguns verbos, né? Avançar, declinar, cair, flutuar, crescer, rocket, né? Que a gente não tem tradução direta para skyrocket, né? Deslizar, pulou, né? Variou, swing, né? Várias frases. Nomes, né? O declínio, a caída, né? A explosão, a queda, né? E até mesmo advérbios. Okay? Então, todas essas palavras podem ser usadas num frame de change position on a scale, né? E esse frame, ele tem papéis centrais, né? Core rows, né? Atributo, né? É o que vai variar, né? A diferença, ou o estado final, valor final, estado inicial, valor inicial, o item e possivelmente uma escala, uma escala de valor, né? O value range, né? E alguns papéis não centrais, como a duração, né? Então eu posso falar, durante o dia a bolsa subiu 10%. Ou durante o mês a bolsa subiu 10%. Então a bolsa é o item, né? Nem apareceu aqui o nosso atributo, né? Mas apareceu a nossa diferença e apareceu a duração de um mês, né? Pode ser uma velocidade ou pode ser um grupo, né? Que todos os itens daquele grupo mudam seu atributo de alguma forma, né? Uma coisa interessante, né, é que os frames têm relações. Tá? Então, os frames podem ter uma relação lá semelhante ao do orientação a objeto, né, herdar e ser herdado. Né? Tem perspectiva, né, tem uso, tem subframes, né, tem precedes, eu não sei o que é incoatives, desculpe, tem causatives. Né? Então, tem várias relações entre eles. Como é que elas parecem? Por exemplo, tem um frame que é o frame das palavras que causam as mudanças relativas numa escala. Então, né, a gente tem, veja só,
A gente tem um frame que é a mudança de posição numa escala, mas tem outro frame que vão estar em outro verbo que causam a mudança relativa na escala. Então ele é causativo de change position em scale. Então o que é adicionar, né, aumentar. Então tem palavras, né, que podem fazer isso, né? O professor aumentou a nota dos alunos em 1 ponto. Então eu tenho aqui o professor é o agente, né, que causou a mudança na nota no aluno. Então os frames podem se relacionar. Então eu tenho aqui, ó, fazer barulho, né? Eu tenho, vou pegar o laser. Eu tenho a causa de fazer barulho, e eu posso ter uma ação transitiva, que pode ser um evento, ou pode ser uma influência objetiva, que podem ir causando essas coisas, né? Tem relações de herança, aqui é uma relação causativa, e aqui é a relação de herança, né? Não tem nenhuma de exclude, não tem nenhuma. Aqui diz o seguinte, ó, se tiver um agente, não tem uma causa. Se tiver uma causa, não tem um agente. Um exclui o outro aqui. Se a entidade é influenciadora, não tem uma situação influenciadora e vice-versa, né? Então a gente tem essas relações. E esses frames têm um esquemático, como eles são desenhados, né? Que é dessa forma aí, né? Onde a gente vai colocar as coisas, né? É bastante complexo, tá? E causa dificuldades. E a gente pode comparar ali o FrameNet com o PropNet, né? Então, no FrameNet, o que a gente faz? No FrameNet, a gente vai numa árvore sintática pré-estabelecida, a gente vai aprender, vai encontrar os nossos argumentos, sendo que o arg0 e o arg1 são fixos, né? O arg2, 3, 4 são variáveis, mas o 4 é sempre o fim, né? E você tem argumentos temporários. E no FrameNet, né, você não tem aí, ele não mostra nem a árvore, né? Você simplesmente mostra as coisas que identificam o seu papel semântico naquela sentença. Ok, então a gente tem duas maneiras básicas, porque são os recursos que a gente tem de aprender, né, a como fazer o SRL, que é pegar lá o PropBank ou pegar lá o FrameNet. Então são dois recursos que nós temos à nossa disposição. Eu quero fazer de outro jeito, aí você vai ter que criar o recurso, né? Então o você vai fazer são algoritmos, né, de aprendizado, de algoritmos de rotulação, né, ou de etiquetagem de papel semântico. Então é a tarefa de achar os papéis semânticos de cada argumento do predicado de uma sentença, né? No FrameNet, né, você tem lá um tipo de papel e no PropBank tem outro tipo de papel. Esses algoritmos, eles vêm lá desde 73, né? Algoritmos escritos à mão, né? E foram lá evoluindo, né? Para algumas tarefas, eles não são mais. Então, por exemplo, era comum para tarefas de tradução de máquina, né? Tradução automática, né? Que hoje as redes neurais bateram isso totalmente, tá? Mas ainda pode ser interessante para uma tarefa de question answer. A gente está perdendo sempre para as redes neurais, né? Mas, ok, tem impacto aí, pelo menos histórico, né? Então, o algoritmo básico é o seguinte, né? Para fazer a etiquetagem de papel semântico, o que a gente faz? A gente primeiro faz o análise sintática, né? E nessa análise sintática nós vamos achar os predicados. Então, para cada predicado, eu olho todos os nós, eu extraio as features que eu quiser, né, daquele nó, daquele predicado e daquele parsing que eu tenho, né?
E aí eu aprendo a classificar aquele nó. Né? Como decidir o que é um predicado, né? Se você só tem o próprio bank, são os verbos. Né? Talvez retirando esses verbos leves. Né? Se você tem o FrameNet, né? Você vai olhar talvez todas as palavras que foram rotuladas como alvo, né? No seu dado de treinamento. Né? Então, o que a gente vai acabar fazendo é fornecendo algo assim, né? E aprendendo a rotular. Né? Que features são típicas? Né? Então, vamos pegar aqui ó, um constituinte dessa sentença. Né? Que é esse constituinte, que é esse constituinte aqui, ó, head word do constituinte. Tem aqui, né? Um constituinte sintático. Tá? O head word dele é examiner, né? Que saiu lá na minha análise sintática. O que ele é no post-tagging? Ele é o NNP, né? Voz da cláusula. A cláusula é tudo isso, né? A voz é ativa. Subcaracterização do predicado. VP, VBD, NP, PP. Né? Entidade nomeada do constituinte. Né? Isso aqui é uma organização de São Francisco Examiner. Né? Primeira e últimas palavras do constituinte. De Examiner. Né? Posição em relação ao predicado. Before. Né? E aí tem uma. Então, isso aqui são features comuns. A gente vai ver outras daqui a pouco. E aqui a gente tem uma feature que é a path. Tá? Então, o path é o seguinte: eu saio do meu constituinte, né? Ele é um NP. Eu tenho que chegar no meu target. Né? Então, eu subo para S, eu desço para VP, eu desço para VBD e cheguei no meu target. Ok? Então, na verdade, eu vou descobrir qual é o papel semântico desse constituinte em relação ao meu target, depois desse constituinte, depois desse constituinte. Né? Aí lá na base, né, que eles acharam, agora eu não me lembro qual é essa base, mas deve ser deve ser a Prop Bank, né, eu acho. Né? Você tem os caminhos mais comuns, né, que você encontra. Né? Então você vai botar lá, ó, para o constituinte, né, São Francisco Examiner, né, eu tenho essas features e eu tenho essa classificação. Né? Isso aqui é uma linha lá do meu aprendizado. Né? Eu vou aprender, botar isso aqui lá no meu aprendizado. Né? Algumas vezes, né, antes de fazer isso, né, pode fazer duas coisas. Né? Primeiro fazer um pruning para eliminar constituintes que não têm interesse claramente. Tá? Segundo, classificar cada nó como argumento para ter classificação ou nada, porque eu já sei que ele é nada, né? E aí fazer a classificação, né, 1 para N, porque um constituinte vai ser classificado em várias classes diferentes. Né? Então, por que por identificação? Porque eu estou olhando para um predicado a cada momento, né? Então pode ser que eu tenha uma árvore, né, que esteja claro que algumas coisas não estão relacionadas com aquele predicado. Né? Também a gente tem que tomar cuidado porque não, por exemplo, se eu tenho uma árvore, né, muito grande, eu posso ter muitos exemplos negativos que não são interessantes. Né? Então a gente deve cortar o que não for provável. Tá? Aí tem algumas heurísticas do tipo tias, grandes tias e etc. Né? Mas o que vai estar do lado de cá, que vai evitar, por exemplo, que coloque nesse pedaço aqui, que você quer classificar, né? Chegue lá. Você está muito longe, então não vai chegar lá. Tá? Então, são coisas desse tipo que podem ser feitas. Né? Opa. Deixa eu apagar aqui.
Ok. Agora, o que aconteceu é o seguinte: se o nosso algoritmo de classificação for por evento frase a frase, né, sentença a sentença, a gente está fazendo uma otimização local. Né? E como as sentenças, né, são pensadas nos modelos como não overlapping, né? Mas no texto pode ter overlapping constituents, né? E você vai encontrar eles sem querer, né? Então, o que pode ser feito depois de você criar as suas classificações locais, você criar uma classificação global que tenta fechar a conta entre todas as classificações que você já fez. Para isso, você leva, né, mais de um resultado possível. Né? Aquela coisa, você vai dar várias classificações para a mesma palavra, para eu escolher depois no global qual é a melhor classificação para ela. Então, o algoritmo complica. Né? O algoritmo que era esse aqui, né? Ele vai abrir e vai botar um passo ali, né? Que é extrair as features dos predicados, né? E depois classificar o frame de alguma maneira. Tá? Ah, não, isso é outra forma, que é no FrameNet, né? Você vai ter que classificar os frames antes. Desculpe. Né? E aí os frames você pode usar para classificar os frames várias novas features. Né? Inclusive relações do OrdNet, né? Que é o nosso vocabulário mais famoso aí na área, né? O recurso mais famoso de todos. E geralmente todos os recursos em inglês ele tem alguma referência ao WordNet. Né? Bom, isso tudo é muito legal, né? E como é o melhor algoritmo agora, é uma rede neural. Né? Então a gente sempre acaba chegando nesse ponto que eu falo, né? Bom, agora a rede neural vai bater, mas uma coisa interessante a saber aqui, primeiro, essa seria uma rede neural com várias camadas LSTM, apesar de só ter uma aqui no exemplo. Tá? E como você vai classificar? Né? Você vai classificar com aquele formato IOB. Né? Quer dizer, você vai ter lá o predicado, que você não está classificando, então você já marca ele aqui com 1. Né? Você faz os embeddings de todos eles, passa pelo STM, né, para a direita e para a esquerda, e aí você, como marcação, você vai dizer, né, se aquele arg0 começa ali, lembra que o arg0 pode ser uma expressão, não só uma palavra, né, e se está inside do arg0. Né? Então aqui a gente tem uma the cats love hats, né? O nosso arg0 é esse aqui, o nosso arg1 é aqui, não tem nada que não seja nada, mas poderia ser marcado que não é nada. Né? Aí fala 3 a 4 BLSTM é o algoritmo normal que vocês podem testar. Tá? Conclusão, né? Então tem esse interesse, né? É você não ter uma semântica muito forte, muito detalhada, dizer que esse é o cara que quebra, mas sim dizer que ele que é o agente, né? E aí tem dois níveis, um muito geral e outro menos geral, que é o FrameNet, tem mais coisas, né? Nós temos essas duas arquiteturas, então, né? E os sistemas construídos por parsing e classificação, né? Achando predicados, ou na prática a gente vai ver que provavelmente hoje a gente vai simplesmente botar uma Deep Neural Network nesse pacote aí. Com certeza deve ter resultado, veja que é isso aí, os resultados de algoritmos tradicionais são de 2010 a 2013, né, os últimos resultados, e esse aí é um resultado de 2017, né, que é pré-BERT, então a gente pode provavelmente supor que o BERT também é capaz de fazer uma classificação desse tipo. Né, os sequencers, né, os encoders, desculpe, que eu queria falar. Né, as pilhas de encoders. Né. Esses todos são, tanto o LSTM quanto o BERT são sec-to-sec, né, mas esses aqui são LSTM,
né? E os BERT são os encoders, e os filhotes do BERT também. Né? Ok. Então vê que a gente voltou ao padrão da última aula, né? Que é, ó, a gente tem um problema, o problema é conhecido,